A diferença entre quem alcança o que se propõe e quem vive paralisado reside quase inteiramente na autoridade que se dá aos próprios pensamentos. Enquanto a maioria das pessoas trata as sugestões internas de medo e hesitação como ordens irrevogáveis, mentes disciplinadas operam como soberanas de seu próprio território cognitivo, filtrando o que merece permissão para ditar uma ação e o que deve ser descartado como ruído. O medo, por sua natureza, não busca o seu bem. Ele busca a sua preservação estática, impedindo o movimento para que você não corra riscos, mesmo que esses riscos sejam o único caminho para a progressão pessoal. Mudar essa dinâmica exige aplicar um controle rigoroso sobre a conversa mental que ocorre nos momentos de incerteza. Quando o impulso de recuar surge, o processo de autocomando é o que separa a reação instintiva da decisão calculada. Você não silencia o medo por uma força bruta de vontade, mas ao desarmar o significado que você atribui a ele. Se o medo é visto como um sinal de perigo real, o corpo obedece e trava. Se o medo é reconfigurado como uma reação química previsível do cérebro diante do desconhecido, ele deixa de ser um mestre para se tornar um mero observador da sua jornada. É nesse intervalo mínimo entre sentir a apreensão e decidir agir que reside toda a liberdade humana. Duvidar dos seus medos é o exercício fundamental para assumir o controle da sua mente. Aquela voz que sussurra, e se der errado, é apenas uma narrativa possível e não uma profecia inevitável. Quando você para de aceitar esses pensamentos como fatos, você cria um espaço de manobra. A mente é como um terreno que, se não for cultivado com propósitos claros, será invadido por sementes de desconfiança plantadas pelo ambiente externo ou por traumas passados. O autocontrole, nesse sentido, não é sobre reprimir emoções, mas sobre gerenciar o conteúdo da sua atenção. Aquilo em que você foca, expande. Se a sua lente está fixada no obstáculo, o medo incha. Se a sua lente está colada na resolução e no objetivo final, o medo perde a densidade, tornando-se algo diáfano, quase transparente. Imagine alguém que precisa apresentar um projeto importante. O medo dispara um sinal de alerta. O coração acelera. A mente projeta cenários de falha. A pessoa comum diz a si mesma: "Estou nervoso, não devo ir." Alguém que treinou a mente para obedecer responde internamente: "O sistema nervoso está ativado porque o momento é relevante. Essa energia pode ser usada para o foco." A mudança não está no sentimento de medo, mas na interpretação funcional dele. O medo nunca desaparece. O que ocorre é que ele para de ser a autoridade decisória. A persistência no propósito atua como uma âncora que estabiliza o pensamento em mares agitados. Muitas vezes, a mente divaga para cenários de escassez, porque é o padrão evolutivo de sobrevivência. Mas a disciplina deliberada força uma rota em direção à abundância ou ao resultado pretendido. Esse processo de reorientação é cansativo no começo, como qualquer músculo que passa a ser exercitado, mas a consistência transforma o esforço consciente em um hábito automático. Com o tempo, a resposta ao medo deixa de ser uma luta interna exaustiva e passa a ser um reflexo instintivo de resiliência. Você não precisa mais pensar para se manter firme. Você simplesmente é firme, porque a sua estrutura mental foi moldada para ignorar a frequência do medo. Observar a própria mente funcionando exige um desapego analítico que nem todo mundo consegue praticar de imediato. É como se houvesse duas camadas: a camada do ego, que sente o medo, e a camada do observador, que analisa o que está acontecendo. Quando você entende que você é o observador, você para de se identificar com os pensamentos de pânico.
Você olha para eles do mesmo jeito que olharia para nuvens passando no céu. Nuvens carregadas trazem incômodo, trazem sombra, mas elas não destroem o céu. O seu eu consciente é o céu. Os seus medos são as tempestades passageiras. O maior erro é achar que a tempestade é a totalidade da sua existência. O impacto disso na vida cotidiana é profundo, pois libera uma quantidade incalculável de energia que antes era gasta mantendo o medo sob controle ou tentando esconder a ansiedade do mundo. Quando o medo não é mais algo a ser combatido, mas algo a ser reconhecido e deixado de lado, a mente ganha agilidade. A criatividade floresce onde antes só havia preocupação. As oportunidades que pareciam grandes demais tornam-se desafios atraentes, porque o filtro do medo não está mais distorcendo a sua percepção da realidade. Você passa a enxergar as coisas como elas realmente são, e não como o seu medo gostaria que fossem. Historicamente, as figuras que conseguiram realizar feitos de larga escala não foram aquelas que não sentiam medo, mas aquelas que foram capazes de ordenar sua mente em face dele. A autoridade mental é uma habilidade técnica, não um dom. Ela exige que você trate seus pensamentos como sugestões que podem ser aceitas ou rejeitadas, baseando-se não no quanto o pensamento é confortável, mas no quanto ele é útil para a sua missão. Quando a mente entende que o seu comandante principal é o propósito e não o conforto, ela começa a buscar soluções em vez de desculpas. A biologia passa a seguir o comando da mente e o seu corpo, eventualmente, deixa de disparar os alarmes de pânico com tanta frequência, pois percebe que, para você, a ameaça perdeu o significado. Existem protocolos de reorientação que começam com perguntas simples diante do espelho da consciência. A primeira pergunta é: este pensamento de medo é real ou apenas uma especulação baseada em situações passadas? A segunda: se eu seguir este medo, ele me leva para onde eu quero estar daqui a 1 ano. A grande maioria dos medos é composta por projeções fantasiosas sobre o futuro que nunca se materializam, mas que roubam o presente. A vida ocorre apenas no agora. Ao trazer a mente de volta para a ação imediata, o medo perde seu combustível, que é justamente a abstração temporal. O medo precisa de tempo. Ele precisa do e se, do e talvez. O agora, por outro lado, só admite a ação prática. Se você está agindo, o medo não encontra espaço para se instalar. A questão do pertencimento mental torna-se um divisor de águas quando você percebe que a sua cabeça é um espaço privativo, onde você deveria ter o controle das entradas e saídas. A maioria das pessoas permite que o medo entre sem pedir licença e se instale como hóspede permanente. Treinar a mente é o ato de colocar uma vigília na porta do seu pensamento. Qualquer ideia que surja, qualquer imagem de falha, qualquer insegurança, precisa passar pelo filtro da utilidade. É uma prática de elegância mental. Você não consome qualquer ideia, da mesma forma que não consome qualquer alimento. Essa seletividade cria uma proteção natural contra o impacto corrosivo da negatividade externa e interna. O silêncio, muitas vezes desprezado na correria do mundo atual, é o melhor aliado de quem busca dominar a própria mente. No barulho, é fácil se perder na frequência do medo coletivo, da urgência artificial, da necessidade de aprovação. Em momentos de silêncio, a voz do propósito volta a ficar clara. Você volta a ouvir a sua própria intenção. É no silêncio que você desenha os planos, organiza os pensamentos e remove o que não serve mais. O silêncio traz uma perspectiva de eternidade, que faz os problemas diários parecerem o que realmente são. Transitórios, mutáveis e, na maioria dos casos, solúveis, com um pouco de paciência e foco. Quando você atinge esse nível de maestria, a vida ganha uma qualidade diferente.
Não é que ela se torne fácil ou livre de desafios. Pelo contrário, o tamanho dos desafios tende a aumentar proporcionalmente ao seu crescimento. Porém, a forma como você reage a eles é completamente alterada. Onde antes havia desespero, passa a haver uma calma calculada. Onde antes havia a paralisia, passa a haver a experimentação. Você se torna um cientista da sua própria experiência. Se algo dá errado, você não se apavora. Você analisa a falha como um dado necessário para o próximo passo. A obediência da mente ao seu propósito transforma o fracasso de um destino final em uma instrução valiosa para o ajuste de rota. A persistência, que é frequentemente confundida com teimosia, é na realidade a manifestação exterior da obediência da sua mente ao seu objetivo. É o reflexo incondicional de continuar, porque a sua mente foi programada para não reconhecer outra alternativa além da conclusão do que foi iniciado. Essa rigidez de propósito é o que constrói os resultados duradouros que o mundo admira. Enquanto outros desistem diante da primeira onda de dúvida ou de medo, quem domina a própria mente sequer considera a opção de parar. O pensamento da desistência é bloqueado logo no nascimento pela convicção do porquê que te move. Entender a importância do ambiente mental é, em última análise, entender que o seu sucesso nunca foi algo externo a você. As circunstâncias que você enfrenta são moldadas pela percepção que você tem delas. Dois indivíduos na mesma situação podem vivenciar realidades completamente diferentes. Um pode ver uma prisão, o outro pode ver um terreno de treino. O que muda não é o cenário, é a interpretação. Quando você treina sua mente para não obedecer ao medo, você altera o seu cenário. Você literalmente começa a viver em um mundo com mais portas abertas, porque o seu olhar, antes nublado pela hesitação, agora percebe as oportunidades que estavam lá o tempo todo. O processo de desconstrução do medo começa pelo hábito de nomear as emoções. No momento em que você identifica o medo e o chama pelo nome, você remove o seu poder de controle automático. O medo se alimenta de você se sentir confuso ou sobrecarregado. Quando você diz isso é apenas medo de ser julgado ou isso é apenas medo de falhar, você isola a emoção, torna-a pequena e manejável. Você vira o juiz da situação, não a vítima da sua própria biologia. Esse distanciamento é o ponto de virada de qualquer estratégia de controle emocional. O que você não consegue nomear, você não consegue gerenciar. Ao observar padrões de comportamento, percebe-se que as pessoas mais realizadas mantêm uma vigilância rigorosa sobre a linguagem que utilizam consigo mesmas. Frases que reforçam a limitação, como "eu não consigo", "é muito difícil", e "se eu não for capaz", são banidas por serem contraproducentes. O vocabulário altera a química cerebral. Ao adotar uma linguagem de possibilidade e responsabilidade, você envia comandos para o cérebro, que liberam substâncias capazes de manter a clareza necessária sob pressão. A disciplina mental é, portanto, uma disciplina da palavra. Como você narra a sua própria vida dita a qualidade da sua experiência. À medida que você pratica o comando mental, você começa a perceber que os seus pensamentos são, na verdade, ferramentas de construção ou de destruição. Cada momento de ócio ou de atividade é preenchido com conteúdos que você escolhe, ou com conteúdos que você deixa o ambiente ditar. A mente vazia é um terreno fértil para o medo. Então, o preenchimento deliberado com estudos, reflexões e planejamento torna-se a sua melhor defesa. Ocupar-se com o que é relevante remove o espaço onde o medo poderia crescer. É uma escolha constante entre ser um jardineiro ativo da sua mente ou um terreno baldio, por onde qualquer semente de dúvida caminha e se espalha. O contraste entre a vida que você levaria se obedecesse ao medo e a vida que você projeta ao comandar a mente
torna-se tão evidente que, após certo ponto, voltar atrás é impossível. A liberdade de não ter que justificar suas escolhas diante do medo é inestimável. A autoridade mental não te retira a humanidade. Pelo contrário, ela te permite ser plenamente humano sem que a sua sombra domine a sua luz. Você aceita o medo, reconhece-o como um sentimento, agradece pelo alerta que ele tentou oferecer e segue na direção que você definiu. Esse desfecho não é sobre perfeição, é sobre direção. É sobre a clareza que surge quando você percebe que a única pessoa capaz de dar ordens de parada à sua vida é você mesmo. Reconhecer que o medo opera como uma frequência de ruído constante e não como um imperativo de ação muda a maneira como a sua percepção processa os fatos do cotidiano. A maior parte das pessoas enxerga o obstáculo e imediatamente o traduz como uma proibição. O indivíduo treinado enxerga o obstáculo como uma variável mecânica que exige um novo cálculo de rota. O detalhe aqui é que essa transição não acontece por uma mudança na situação externa, mas por uma alteração no filtro de processamento interno. Quando você desvincula a sensação de receio do comportamento de retração, você deixa de ser refém da própria biologia. Imagine alguém diante de uma oportunidade que exige uma exposição inédita, como a transição para um projeto mais desafiador ou o início de uma atividade desconhecida. A reação padrão é o congelamento, o efeito paralisante que a incerteza provoca sobre o córtex pré-frontal. O medo sussurra que a segurança é o valor supremo. Contudo, ao aplicar a lógica da obediência mental, essa pessoa processa o frio na barriga não como um comando para recuar, mas como um sinalizador de que está saindo da zona de inércia. É uma tradução técnica, um remapeamento de significado. O que antes paralisava, agora informa. O medo que antes governava, agora serve apenas como dado estatístico de que algo novo está acontecendo. A estabilidade da mente não é a ausência de perturbações, mas a presença de um eixo de referência inabalável. Quando você estabelece princípios fundamentais, como a primazia do plano sobre o impulso ou a valorização da persistência em detrimento da recompensa imediata, você cria um mapa. O medo perde o poder porque ele não possui terreno onde ancorar. Ele tenta ocupar a sua mente com hipóteses desastrosas, mas essas hipóteses não têm onde se fixar porque o seu espaço mental já está preenchido pelo dever de execução e pela clareza do objetivo. É o princípio da ocupação plena. O vácuo mental é a arma mais poderosa que o medo utiliza, pois qualquer dúvida que surge acaba ocupando um lugar que deveria ser do planejamento. Observe como certas decisões são postergadas sob o pretexto de espera por uma situação ideal. O que a análise fria revela é que a situação ideal é uma construção de quem detém o comando da mente, não um fenômeno que acontece no mundo exterior. Esperar que o medo se dissipe completamente para agir é um erro estratégico clássico. O medo é uma função da incerteza e a vida é intrinsecamente incerta. Logo, subordinar a ação à ausência de medo é o mesmo que paralisar a vida indefinidamente. O comando mental, portanto, envolve agir na presença do medo, utilizando-o como combustível para aguçar a atenção e a preparação, e não como o limite da sua fronteira de expansão. A resistência interna que você experimenta ao sair do lugar comum é, muitas vezes, apenas o reflexo do seu sistema neurológico tentando manter o gasto energético mínimo, mantendo a homeostase. Entender isso retira o peso moral do medo. Você não é covarde porque sente receio de falhar. Você é apenas um organismo biológico reagindo à possibilidade de mudança. Reconhecer essa mecânica biológica é o primeiro passo para retirá-la do controle da sua vontade.
A partir do momento em que você identifica o medo como uma reação funcional primitiva, feita para situações de perigo físico real e não para dilemas de crescimento, você ganha o distanciamento necessário para tratar essa voz interna com a indiferença de um observador profissional. Talvez o ponto mais crítico aqui seja a persistência na rotina de autogestão. O erro de muitos é acreditar que a autoridade mental é um estado conquistado permanentemente após uma única tomada de decisão. Na realidade, ela se assemelha mais ao treino diário, um músculo que atrofia na ausência do esforço deliberado. Se você abandona a vigilância, o medo gradualmente retoma o espaço, introduzindo dúvidas em detalhes sutis do dia a dia, tornando-se novamente o tomador de decisões através de sugestões disfarçadas de cautela ou prudência excessiva. O comando mental é uma postura contínua, uma vigília constante sobre a própria narrativa interna. Considere a hipótese de um profissional que decide implementar uma mudança drástica de abordagem em um processo de trabalho, contrariando o costume da equipe. O medo sugerirá a rejeição, a imagem do erro e as consequências sociais de ser o portador de uma ideia diferente. Se essa pessoa é treinada para obedecer apenas à sua visão, ela antecipa o desconforto, analisa a viabilidade técnica da sua proposta e executa o plano, não ignorando o risco, mas gerenciando-o racionalmente. A autoridade mental transforma o medo em gerenciamento de risco. A pessoa que treinou a mente entende que o fracasso é uma possibilidade contida no sucesso, enquanto a pessoa que obedece ao medo enxerga o fracasso como um encerramento, não como uma etapa do processo. Essa diferenciação reside na capacidade de enxergar o longo prazo sobre a urgência do momento. O medo é um mestre da urgência. Ele grita para ser atendido agora, neste exato momento, impondo o silêncio da segurança. A visão, por sua vez, é um processo silencioso que se constrói no longo prazo, exigindo paciência e persistência. Quando você treina sua mente para ignorar o clamor pela segurança imediata, você sintoniza sua audição para o plano que está lá no horizonte. O medo opera no tático, no presente, no reflexo. O comando mental opera no estratégico, no futuro, no racional. Você notará ao longo desse processo de aprimoramento da sua autoridade interna que a forma como você encara as derrotas temporárias altera-se profundamente. Uma falha de execução não é mais lida como uma prova da sua incapacidade. Uma narrativa que o medo adora utilizar para manter você contido, mas sim como uma fonte bruta de informação. O fato de algo ter dado errado não significa que a direção estava incorreta, mas que os meios de execução precisavam de ajuste. Essa transição semântica de erro como falha de identidade para erro como dado de realidade é o que separa aqueles que prosperam daqueles que permanecem estáticos na inércia das próprias dúvidas. É uma mudança de lente que você aplica sobre a realidade todas as vezes que o mundo apresenta resistência. O domínio sobre o próprio pensamento é a única fronteira onde a soberania é absoluta. O ambiente ao seu redor pode ser imposto. As condições econômicas podem oscilar e as pessoas podem mudar de opinião, mas o seu campo mental permanece como o único território onde você detém jurisdição total para ditar qual comando deve ser seguido. Esse é o ponto que muda a sua perspectiva sobre a vida. Você para de tentar controlar as variáveis externas e passa a investir toda a energia na única coisa que verdadeiramente produz um resultado duradouro, que é a sua reação consciente a essas mesmas variáveis. A autoridade mental não se trata de mudar o que acontece, mas de ser o único autor do que você decide fazer a respeito. Quando você atinge esse nível, você percebe que a autoridade não é um estado de dureza ou insensibilidade, mas um estado de fluidez controlada.
Você se permite sentir a dúvida porque sabe que ela é apenas um evento que atravessa a sua percepção, mas você não permite que ela se cristalize em uma decisão. A dúvida é um transeunte. A sua vontade, contudo, é a casa onde a sua vida reside. Aprender a observar o medo sem oferecer-lhe assento à mesa de jantar das suas decisões é o treino mais sofisticado que alguém pode realizar. É a transição de viver uma vida baseada em reações defensivas para viver uma vida baseada em iniciativas propositivas. O foco, agora, desloca-se inteiramente para a qualidade da sua próxima manobra intelectual. A ideia de que o medo possui uma linguagem própria é o primeiro passo para o desmantelamento dessa autoridade que ele exerce sobre a sua psique. Ele não fala através de frases estruturadas, ele se comunica por interrupções. É uma contração no estômago momentos antes de uma exposição importante, ou uma letargia que surge exatamente quando você se aproxima de uma decisão que alteraria o seu curso atual. Muitas pessoas interpretam esses sinais físicos como avisos de que algo está errado ou de que o caminho é perigoso, quando, na verdade, são apenas ruídos de fundo produzidos por um sistema biológico projetado para preservar a inércia, não o sucesso. O detalhe que escapa a quase todos é que o sistema não reconhece o seu objetivo moderno de crescer. Ele apenas detecta a diferença entre o estado atual e o próximo degrau, categorizando essa diferença como um perigo. Imagine alguém diante de uma oportunidade que exige uma nova habilidade ou uma exposição pública. O corpo reage com um leve aumento nos batimentos cardíacos. O medo sussurra: pare, pois isso é desconfortável. A mente treinada, entretanto, traduz esse mesmo sinal físico não como um freio, mas como uma liberação de energia. É o corpo se preparando para um esforço extra. A diferença reside unicamente no rótulo que você atribui ao fenômeno. Ao mudar a interpretação, você retira do medo o seu principal instrumento de controle, que é a dúvida instintiva sobre a sua própria capacidade de suportar o que vem a seguir. Quando você antecipa que a resistência aparecerá, ela deixa de ser uma prova de que você deve recuar e torna-se um marcador de que você está finalmente saindo da zona de conforto. O processo de domesticação mental exige que você reconheça o seu diálogo interno como uma construção e não como uma verdade absoluta. É comum acreditar que somos os nossos pensamentos, mas essa é uma armadilha fatal para quem busca maestria. Na verdade, você é a entidade que escuta esses pensamentos e decide quais deles merecem ser convertidos em ações. Imagine um observador sentado em uma sala de controle, assistindo a um painel de avisos que piscam luzes vermelhas. Algumas luzes indicam perigos reais, mas a maioria são apenas lembretes de rotinas ultrapassadas que ficaram gravadas no sistema como se fossem essenciais para a sobrevivência. Se o observador acredita em cada luz, ele interrompe o fluxo de trabalho constantemente. Se ele entende que é apenas o operador do painel, ele observa o brilho, reconhece a causa e mantém o foco no objetivo central sem ser desviado. A insistência na autodisciplina mental, muitas vezes vista como uma forma de austeridade, é, na verdade, a forma mais pura de liberdade de movimento. Quando você para de negociar com o seu medo, você economiza uma quantidade vasta de energia que antes era drenada apenas pelo esforço de justificar a própria inação. É como um veículo que, finalmente, para de rodar com o freio de mão puxado. A estrutura de pensamento que você cultiva hoje definirá a facilidade com que você navegará pelo próximo desafio inesperado. Não existe uma versão de você que seja completa sem a capacidade de autoobservação, pois sem ela você é apenas uma folha ao vento dos seus próprios impulsos defensivos.
Considere que, em qualquer cenário competitivo ou criativo, as pessoas que alcançam resultados extraordinários não são aquelas que eliminaram o medo do seu horizonte. São aquelas que construíram uma relação utilitária com ele. Elas permitem que o medo apresente os dados, apontando riscos, mas é a razão fria e a vontade deliberada que tomam a decisão final. Esse filtro impede que o ruído das inseguranças se transforme em uma barreira intransponível. A sua habilidade de filtrar essa entrada sensorial determina a velocidade com que você alcança qualquer nível de excelência. É um processo contínuo de refinamento, onde cada interação com uma situação de pressão serve como um exercício de treinamento, moldando a estrutura da sua própria soberania intelectual, tornando-a cada vez mais resistente a qualquer tentativa interna de sabotagem emocional. A mestria sobre a própria vontade não se estabelece em um evento único, mas na disposição de habitar o desconforto até que ele se torne um ambiente conhecido. O medo, na sua essência, tenta sempre empurrá-lo para a segurança da estagnação, pintando o futuro com as cores pálidas do que não deu certo no passado. Quando a lente da sua percepção é ajustada para priorizar a instrução do seu propósito sobre a urgência das suas limitações, a sua arquitetura mental deixa de ser uma prisão de reações instintivas para se tornar um laboratório de intenções deliberadas. Dominar a si mesmo é entender que cada fração de segundo em que você escolhe agir, apesar da sinalização de perigo que sua mente insiste em projetar, é uma vitória silenciosa de proporções imensas. Você não está mais lutando contra uma sombra externa. Você está reescrevendo a hierarquia dos seus comandos internos. Isso exige que o seu foco se torne inegociável, tratado como uma reserva escassa que não deve ser desperdiçada, com o ruído de inseguranças que não pertencem ao seu objetivo final. Observe as situações de pressão nas próximas horas, não como barreiras que testam sua força, mas como balanças que medem o seu progresso. Se a hesitação surgir, reconheça o sinal, valide a sua existência como um dado biológico necessário para a sobrevivência, mas recuse o convite para a paralisação. A sua obediência deve ser devotada ao projeto que você desenhou para si mesmo e a nenhuma outra voz. Ao final de qualquer jornada, a única pessoa com quem você terá que prestar contas é aquela que habita o seu espelho todos os dias. O que você escolher edificar no silêncio do seu pensamento hoje será o solo onde você pisará com segurança amanhã. É a firmeza dessa estrutura interna que separa quem apenas observa a própria vida de quem, de fato, a comanda. Um punho fechado sob a água não gera ondas. É a mão aberta e firme que, ao mover-se com intenção, altera o curso de tudo o que está ao seu redor.